Bom dia. Hoje eu e meu grupo falaremos sobre os povos pré-colombianos. Eu começarei falando sobre os Incas. Foi um povo pré-colombiano que se estabeleceu principalmente na região do Peru, Chile, Bolívia e Equador, basicamente na Cordilheira dos Andes. Os Incas tinham como capital Cusco. A sociedade, o chefe de estado era o Inca. A população vivia em pequenas coletividades agropastores e a sociedade era hierarquizada e formada pelos seguintes segmentos: Ailu real, camada média e classe mais baixa. Vou falar agora sobre a arquitetura. Desenvolveram um estilo bastante avançado na engenharia e com trabalho com pedras. As cidades eram cortadas por avenidas e ruas menores, tendo no centro da cidade uma praça. Os Incas são reconhecidos mundialmente pela perfeição com as pedras, tendo um bom exemplo Machu Picchu. A economia se baseava especificamente na agricultura. Eles produziam milho, batata, tomate, abóbora e entre outros. Também tinham domesticado as lhamas e alpacas. A religião se baseava na adoração de Inti, deus do sol. Os maias viviam na América Central há cerca de 3.000 anos. Eles começaram a habitar a região do sul do México por volta de 1.000 anos antes de Cristo. Estimula-se uma população de 2 milhões de maias, espalhados pela região, compreendendo os territórios do México, Guatemala, São Salvador e Honduras. Nas cidades viviam os nobres, classe formada pela família real. Havia também os sacerdotes, os comandantes militares e os funcionários do império, que cuidavam da administração e cobrança de impostos. A base da sociedade era formada pelos trabalhadores urbanos, os artesãos e os camponeses, que além do trabalho e do pagamento de impostos ainda prestavam serviços militares em épocas de conflito. A base da sua economia era a agricultura, principalmente a plantação de tubérculos, milho e feijão. Cultivavam também algodão, tomate, batata e cacau. Na questão religiosa, os maias eram politeístas, pois acreditavam em vários deuses e davam valores humanos aos fenômenos da natureza. Eles também eram dualistas, pois tinham noção do bem e do mal, e com frequência realizavam sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses. Entre os séculos 8 e 9, os maias entraram em decadência devido a guerras internas, doenças, inundações e grandes períodos de seca. As cidades passaram a ter muros em volta. E com a chegada dos espanhóis, a última cidade-estado maia deixou de oferecer resistência, em 1697. Astecas. Ao longo de 2 séculos de dominação, os astecas formaram um imponente império contendo mais de 500 cidades e abrigando mais de 15 milhões de habitantes. Nesse processo de deslocamento, também é importante falar sobre o estabelecimento da agricultura como atividade econômica fundamental. Graças à agricultura, os astecas tornaram-se uma numerosa civilização. Primeiramente, as técnicas de plantio rudimentares se aliavam a uma latente indisponibilidade de terras propícias ao plantio. Contudo, esse obstáculo foi superado através da dominação do sistema de chinampas. Na chinampa, temos uma esteira posta sobre a superfície das regiões alagadiças. Na parte superior dessas esteiras, a fértil lama no fundo desses terrenos alagados era aproveitada para a plantação. Logo em seguida, tínhamos a presença de comerciantes e artesãos, que definiam a classe intermediária. O comércio tinha uma grande importância na civilização asteca. A troca comercial geralmente envolvia gêneros agrícolas, artesanato, tecidos, papel, borracha, metais e peles. Em algumas situações, os comerciantes atuavam como espiões, e por isso recebiam a isenção de impostos. Os camponeses ocupavam a mais baixa posição da hierarquia social asteca. Também devemos assinalar a existência de uma pequena população de escravos, obtidos por meio dos conflitos militares. A única via de ascensão acontecia por meio de algum ato de bravura executado em guerra. O soldado era prestigiado com a adoção de terras, joias e roupas. A medicina asteca não reconhecia limites e distinções para com as práticas religiosas. Curandeiros e sacerdotes integravam uma rica cultura religiosa, cercada por vários dos deuses, formadores de uma complexa mitologia, formadora de sentidos e vários eventos e dados da cultura asteca. Em algumas festividades, o sacrifício e o derramamento de sangue humano integravam os rituais astecas.